Olá, seja muito bem-vindo ao NeoJus, um jornal que é feito a partir da reunião de professores que comentam matérias que foram pauta da mídia especializada, bem como dão dicas ali sobre cultura, como também de conhecimentos jurídicos em geral, para que você não fique por fora das atualidades do mundo jurídico. E nessa edição você vai ver: juiz de Osasco decide que vazamento de dados não gera indenização se o dano não for provado. Essa matéria que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados será comentada pela professora Rúbia Ferrão. O professor Domingos Sávio Zainag irá comentar a decisão ocorrida no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no qual a empresa foi condenada por não ter inibido conduta racista contra o empregado. E assim, então, teve que indenizá-lo por danos morais. A professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros irá comentar a Lei 14.155 de 2021 e a fraude eletrônica e outras alterações no Código Penal. A Lei 14.151 de 2021 e a situação do trabalho da gestante na pandemia será comentada pelo professor Adilson Sanches. O professor Jorge Alexandrides comentará a decisão do Superior Tribunal de Justiça que exarou o entendimento no sentido de que coproprietário tem direito de preferência na ação de extinção de condomínio. O Conselho Federal de Medicina publica novas normas éticas para a reprodução assistida no Brasil e a professora Carla Matucci fará o comentário alusivo a essa regulamentação. Na coluna consumerista, o professor José Geraldo Brito Filomeno dará continuidade à sua análise sobre a tutela penal das relações de consumo lá nos bastidores da promulgação do CDC, que vai te ajudar a entender melhor como funciona esse importante estatuto jurídico. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a edição número 42 do JNJ. Um juiz do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da comarca de Osasco, a 2ª Vara Civil, ele exarou o entendimento de que exposição de dados, vazamento de dados, se não for comprovado o dano à pessoa que o reclamou, não deve ser indenizado. Acerca dessa decisão, convidamos então a nossa expert em Direito Eletrônico, professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo, para fazer os comentários alusivos a esse assunto. Salve, salve, professora Rúbia! Vazamento de dados pessoais pode ser considerado dano moral presumido? E a resposta é: depende. Sim, depende do tipo de dado pessoal. Se estamos diante de conteúdo em que esteja uma privacidade, uma intimidade mais elevada, como é o caso de imagens íntimas, resultado de exames de saúde que revelem uma doença, por exemplo, é possível falar num dano moral presumido. Mas dados pessoais relacionados à qualificação do titular, que são próprios da vida comum e que a lei não atribui esse tipo de sigilo, é necessário que o titular de dados comprove um dano decorrente do vazamento de dados. E esse foi o entendimento de uma sentença recém-proferida sobre a questão, em que entendeu que o simples fato de vazarem dados não necessariamente faz presumir que o titular já teve um dano, ainda que ele possa ficar suscetível a golpes, a ligações indesejadas, porque o que é elemento da responsabilidade civil é o dano e não uma expectativa de dano. Além disso, é possível tirar algumas lições bem legais dessa decisão, porque ele destaca que o fato de o incidente ser de responsabilidade de um terceiro, um cracker que invadiu o sistema, não pode ser considerada a excludente de nexo causal prevista ali na LGPD, porque esse terceiro é parte do risco do negócio, é o chamado fortuito interno. Então, não rompe o nexo causal porque há uma falha de segurança. Por outro lado, o juiz também considerou o fato da empresa ter adotado medidas para mitigar o risco e também notificado o titular, como exige a LGPD. Essa decisão ainda é passível de recurso,
mas vamos ver como que o tribunal e o nosso poder judiciário vai se manifestar sobre essa questão, porque se há uma certeza que nós temos, é que um dia os dados podem vazar. Obrigado, professora. Um grande abraço. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, lá no Rio Grande do Sul, os nossos amigos gaúchos, eles harão um entendimento de que a empresa que não inibia, ela não coibia, não dava ali qualquer apoio para um dos empregados que sofria constantes ataques racistas, ela vai ter que indenizar este funcionário. Convidamos então para comentar essa matéria nosso ilustre professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos! Olá, Ricardo. Olá, amigo do jornal Neojus. Rapaz, quando a gente pensa que a coisa está ruim, não é que ela piora, mas é inacreditável, né, o que está acontecendo no Brasil ultimamente, a falta de respeito entre as pessoas, a intransigência também, a falta de paciência, esse momento de ódio que todo o país está vivendo. Aproveitar aqui para fazer um desabafo, né? Não querendo dar uma de vocês e meus psicanalistas, mas tá difícil, né? Todo dia você abre a internet, é uma notícia de jogador de futebol que pratica racismo, é torcedor também que exige que a pessoa, por um ato equivocado, tem que perder emprego. É muito ódio, viu? Muito ódio. Mas nesse caso aqui, que é o que me cabe fazer, né? Realmente, o empregador, ele não quis tomar partido. Pelo que a gente lê da notícia, era uma outra empresa prestadora de serviços entregando leite. O entregador não ia com a cara do empregado negro dessa empresa. Segundo a gente entende pela notícia, esse empregado negro falou para o patrão: olha, aquele entregador todo dia vem aqui, me chama de preto do diabo, negro, preto, e ainda por cima ameaçava. O empregador lavou as mãos e falou: isso não é problema meu, resolve lá com ele. E o empregado falou: tá bom, eu preciso do emprego, vou aguentar isso aqui. Entrou com ação contra o empregador e não contra o sujeito que o xingava. Pelo menos a gente não tem notícias nesse sentido. O trabalhista não seria mesmo. Ele poderia era buscado a justiça criminal, se é que não foi, contra esse cidadão, porque não era só a injúria racial, mas como ameaça também. Então, 2 crimes. E o interessante, né, a primeira instância deu um determinado valor, me parece que um pouco mais de R$ 3.000, e o tribunal aumentou a pena para 20 mil, para servir de lição para essa empresa e também para as outras. Mas é uma decisão complicada. Eu sei que muita gente não vai concordar com a decisão do tribunal, porque o empregador não quis se envolver nessa discussão com um entregador. Então, veja, ele estava comprando, ele era comprador. É até diferente se ele vendesse para alguém, alguém poderia dizer: ele não quis comprar briga porque poderia perder o cliente. Não justifica, mas pelo menos explicava. A meu ver, o que ocorre é que quando o empregador não ligou para esse tipo, ligou no sentido, né, não deu importância a esse tipo de situação, ele acaba dizendo nas entrelinhas o quê? Ele também concorda. Se estão fazendo uma entrega de coisa que ele está comprando, ele é o cliente, ele não está nem aí para a dor do empregado, imagine aqui no meu escritório, tem digamos, recepcionista que é negra, como eu já tive aqui, e alguém do prédio fica fazendo ofensas racistas a ela. Eu vou tomar providências, porque é obrigação do empregador conceder para o empregado um ambiente de trabalho salubre. E a salubridade não é só temperatura, não ter contato com agentes químicos, é também o bem-estar psicológico, para que o empregado se sinta
bem onde ele trabalha, porque imagine, né, vocês, qualquer um de nós, levantar de manhã para um lugar e saber que alguém irá nos desrespeitar. É isso, é a Justiça do Trabalho tomando suas decisões polêmicas, mas que, se a gente pensar com calma, tá certinho, tá bom? Obrigado e até a próxima semana. Obrigado, professor. Um grande abraço. A Lei 14.155, que foi promulgada agora em 2021, ela vem sendo alvo ali de polêmica, de dúvidas, enfim. E para que então nós possamos dirimir essas dúvidas que falam sobre fraude eletrônica e alterações do Código Penal, convidamos a professora Juliana Vieira Saraiva de Medeiros, a co-apresentadora da semana passada, para poder explicá-la. Salve, professora Juliana! Olá, Cabezon! Passei aqui para falar um pouquinho sobre a Lei 14.155, do dia 27 de maio de 2021, que alterou o Código Penal. Essa lei alterou o artigo 154A, que é o crime de violação ou invasão de dispositivo informático, e também inseriu qualificadoras para o crime de furto mediante fraude e o crime de estelionato quando praticados através dessa fraude eletrônica ou digital. Lembrando que o artigo 154A, ele foi inserido no nosso Código Penal em 2012, o crime de violação ou invasão de dispositivo informático. Na época, essa lei foi denominada Lei Carolina Dickmann, porque a artista Carolina Dickmann teve o seu computador invadido e divulgado fotos de sua intimidade. Bom, então a gente observa que o legislador ele passou a se preocupar cada vez mais com essa espécie de criminalidade, porque a rede mundial de computadores é um meio, sem dúvida nenhuma, fértil para a prática de fraudes. Eu lerei aqui o artigo 154A, que diz: invadir o dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter a vantagem ilícita. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Bom, Cabezon, o seguinte, quando nós falamos desse crime, uma das características que nós temos que ficar aqui atentas é que esta lei, em todos os sentidos, ela trouxe um endurecimento das penas. A pena do artigo 154A, ela foi aumentada, assim como a inserção dessas formas qualificadas no crime de furto e estelionato. Por isso, só irá responder por essa espécie, por essa modalidade de crime, seja no artigo 154 ou das formas qualificadas do furto e do estelionato, aqueles que praticaram o crime após a entrada em vigor desta lei, que nós chamamos de novatio legis impégios, aquela que causa um endurecimento na pena, certo? E sem dúvida nenhuma, o legislador, ele acertou ao criar essas figuras majoradas. Essa preocupação não é de hoje, relembrando que em 2018 nós também tivemos alterações na parte do que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual, tanto em relação à divulgação de fotos de nudez ou de pornografia sem autorização da vítima, porque esse tipo de crime também é algo comum nos dias de hoje, inclusive até aquilo que nós chamamos crime de vingança, que é a divulgação de fotos de nudez por conta de um rompimento, por exemplo, e depois o crime tem a forma, inclusive, qualificada. Então é isso, Cabezon, essa preocupação do legislador diante dos crimes cibernéticos, tá bom? Então essa foi a minha contribuição para o jornal Neojus dessa semana. Até mais. Muito obrigado, professora. Aguardo a senhora aqui na bancada, hein? Um abraço. Outra lei também vem gerando dúvidas, e é a Lei 14.151 de 2021, que fala do trabalho da gestante na época da pandemia. Para poder, então, dirimir essas dúvidas e polêmicas, convidamos o nosso professor Adilson Sanches, que estava um pouco sumido, mas está voltando aí para matar a saudade de todos. Salve, salve, professor Adilson Sanches! Me diga uma coisa, a
pessoa, a mulher que estiver ali grávida, ou seja, a empregada gestante, não deve trabalhar, não é verdade? E é isso mesmo, professor Cabeção. Exatamente isso, né? No período da pandemia, e tão somente na pandemia, as empregadas gestantes têm o direito de trabalhar em regime home office. Ou deve o empregador conceder licença remunerada. Professor, como funciona essa questão da licença? A licença remunerada consiste exatamente em não prestar o serviço, então há uma interrupção do contrato de trabalho, mas com garantia de recebimento do salário, né? Então a pessoa vai ficar em casa sem trabalhar, não respondendo ordens, não sujeita a ordens, né? E com recebimento do salário. Mas o que nós devemos pagar em caso de concessão desta licença? Entende-se, né? Salário, os adicionais ao salário, né? Tudo aquilo que tem natureza salarial, remuneratória, né? Então vamos ver, uma questão que pode parecer polêmica, mas eu particularmente entendo que não. Se ela fazia horas extras de forma habitual, na concessão da licença remunerada, essas horas extras devem ser pagas também pela média duodecimal. Então, a gente pega a média de horas, quantidade de horas dos últimos 12 meses, né? Multiplica pelo valor do salário hora com o adicional no mês da licença remunerada e o empregador vai pagar, além do salário nominal, também o valor dessas horas extras. Isso também ocorre com adicional noturno, adicional de insalubridade, se for o caso, eu entendo que deve manter, e assim por diante. Esse é o chamado fenômeno da licença remunerada. Obrigado, viu, professor? Um grande abraço e esteja sempre conosco aqui no jornal. Até mais. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento segundo o qual o coproprietário tem direito de preferência numa ação de extinção de condomínio. Para tratar desses assuntos de direitos reais, não poderíamos chamar outra pessoa a não ser o nosso querido professor Alexandrides. Professor Jorge, salve, salve! Olá, Cabezon, tudo bem? Olha só, realmente uma das questões que nós vemos na prática com bastante incidência é a ação de alienação de coisa comum, que nós conhecemos como ação de extinção de condomínio. Por qualquer motivo que seja, uma propriedade pode ter mais de um proprietário ao mesmo tempo, a copropriedade ou o condomínio geral. E muitas vezes não há entre esses coproprietários uma satisfação na manutenção deste condomínio. Alguém quer se retirar desta copropriedade, o outro não, um quer alienar, outro não, eventualmente a administração está conturbada, então acaba sendo judicializada essa situação na ação de extinção de condomínio, que o Código de Processo Civil trata como alienação de coisa comum. E o que é importante de estabelecer neste tipo de demanda? O objetivo desta ação é estabelecer que ninguém é obrigado a se manter em copropriedade. Isso faz com que haja o direito da alienação desse bem para que qualquer um dos coproprietários ou, eventualmente, um terceiro venha a adquirir e o produto desta alienação, que se dá por meio de leilão eletrônico ou, eventualmente, por meio de uma adjudicação entre os próprios coproprietários, faz com que o produto desta alienação seja partilhado perante os respectivos coproprietários. E por que eu estou trazendo isso à baila? Por conta do fato de que, entre os coproprietários, existe o direito de preferência, uma vez que o bem seja indivisível. Bem indivisível é aquele em que eu não consigo identificar a fração da copropriedade de cada um especificamente dentro daquele imóvel. É o chamado condomínio pró-indiviso. Isso faz com que, quando nós tenhamos a alienação desse bem na ação de extinção do condomínio, qualquer um dos coproprietários que tenha interesse ou na adjudicação ou eventualmente na arrematação, terá o direito de preferência frente a outras pessoas. Claro que na adjudicação nós temos o valor da avaliação
tendo como base para pagamento das cotas partes de todos os coproprietários. E na arrematação é com base no valor que está sendo dado. Então, o maior lanço será igualado pelo coproprietário que tem o direito de preferência à luz do artigo 1322 do Código Civil, que deve ser observado tanto no edital do leilão, como também na própria realização do leilão, fazendo com que esse coproprietário tenha uma habilitação específica para que possa exercer no próprio sistema gestor do leiloeiro o seu direito de preferência. É isso aí, Cabezon. Bora lá, bora que dá. Abraço. Obrigado, professor. Até a próxima semana. O Conselho Federal de Medicina publicou novas normas, uma nova resolução que trata das técnicas de reprodução assistida. Não poderemos deixar de convidar, então, ela, que é doutora em bioética, a professora Carla Matuque Borba Serafim. Olá, professora Carla. Olá, estamos aqui para falar da Resolução 2294 de junho de 2021, que trata das técnicas de reprodução medicamente assistidas. Nesse âmbito, o Conselho Federal de Medicina, suprindo até mesmo uma lacuna legal, legislativa, vem trazer normas de cunho administrativo para as pessoas que se adequam ao procedimento de reprodução medicamente assistida, aos médicos, às clínicas, e nesse âmbito também, até como uma extensão, compreendendo como sendo uma extensão dessa resolução, para minorar ou até mesmo para ajudar na solução de possíveis conflitos que possam vir a existir. Em termos gerais, porque a matéria tratada é de extrema importância, profunda, vai ser difícil abarcar aqui somente nesse momento. Nós podemos dizer que, em especial, essa resolução tem um caráter de reconhecimento acerca da diversidade da formação das entidades familiares, ao reconhecimento, mais uma vez, de que a reprodução medicamente assistida é extremamente importante para as pessoas que foram submetidas a um procedimento para questões de neoplasia maligna, para as mulheres que tenham um problema relativo à reprodução decorrente da idade avançada, limita a idade para a realização do procedimento de reprodução medicamente assistida, impõe a limitação do número de embriões implantados, de como vai ser realizado o procedimento, como eu vou ter a reprodução medicamente assistida, a possibilidade pós-mortem, enfim, são vários aspectos que demonstram que o Conselho Federal de Medicina está atento a quê? Atento às novas situações sociais que estão sendo apresentadas. E isso demonstra um certo cuidado na redação dessa resolução. Vamos continuar tratando do assunto, é um assunto palpitante, é um assunto de extrema importância, estamos atentos e estaremos aqui falando durante os momentos em que nós temos disponibilidade para falar da questão. Muito obrigada. Muito obrigado, professor, e até a próxima semana. Muito bem, agora nós chegamos no momento da nossa coluna consumerista. Essa coluna que é capitaneada pelo professor José Geraldo Brito Filomeno, que foi ali o vice-coordenador da comissão que fez o Código de Defesa e Proteção ao Consumidor. Ele traz para nós ali um acervo histórico muito bacana, formidável para entender o CDC. E hoje ele fala sobre a continuidade, a parte 3, sobre a tutela penal das relações de consumo. Vamos lá, querido professor? Solta a vinheta aí, Bruno.
Olá, nosso comentário de hoje é mais uma atrapalhada do autor do veto a dispositivos do projeto do Código do Consumidor. Desta feita, trata-se do parágrafo único, que seria do artigo 68 do Código do Consumidor, que fala que é crime contra relações de consumo, fazer publicidade que sabe ou deveria saber ser perigoso, pode induzir o consumidor a erros e falta de segurança, etc. E esse parágrafo único diz o seguinte, que incorrerá nas mesmas penas quem fizer ou promover publicidade sabendo-se incapaz de atender a demanda. O autor do veto colocou assim numa frase só, a publicidade abusiva já está criminalizada no artigo 67 do projeto. E a segunda trata-se, portanto, de norma redundante. Não é norma redundante. Na verdade, nós estamos cansados de ver publicidade que atrai o consumidor para ir, por exemplo, a uma grande liquidação, Black Friday, etc., etc. Aí chega lá o consumidor e não tem mais aqueles produtos que estavam em oferta e liquidação. Aliás, uma norma do próprio CONAR, que é o Código de Autorregulamentação Publicitária, na qual os autores do anteprojeto nos inspiramos para colocar esse dispositivo aí no Código Consumidor, já fala isso há mais de 30 anos, né? Que é desaconselhável, então, ao contrário, que é aconselhável que quando algum anunciante vai fazer uma publicidade, uma oferta, com descontos, etc., etc., tem que dizer quantos exemplares estarão disponíveis, ou então, até o fim do estoque, ou então, algum alerta para que o consumidor não perca a viagem, por exemplo. Hoje, mesmo através do computador, ele vai se frustrar e vai acabar comprando um produto, acho que está até mais caro do que aquele que ele pensava que ia adquirir. Então, mais uma presepada, né, do assessor do presidente Collor, que me disse numa live que ele só tinha aposto 2 vetos, que não é verdade, foram vários e vários vetos. Por hoje é essa a nossa conversa, caros telespectadores do canal NeoJus. Obrigado, professor, um grande abraço. E chegamos então agora ao nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Salve, salve, Altran! Solta a vinheta! Olá, as dicas de cultura dessa semana, a primeira delas fica por conta do filme da animação Luca, As Aventuras de Luca e de seu amigo Alberto, nessa nova animação da Pixar, distribuído pela Disney+. Conta as aventuras do Luca, que são ameaçadas pelos monstros marinhos. Ela está disponível sem custo na Disney para os assinantes. A segunda dica fica por conta da reabertura do Petra Belas Artes. Ele reabre as 6 salas, com uma série de lançamentos e com um brinde. Quem tiver mais de 50 anos ganha um ingresso gratuito para utilizar na hora ou um voucher para utilizar numa outra sessão, em algum outro dia. E também a estreia de um filme protagonizado pela Marieta Severo que se chama Noites de Alface, que apesar de ter sido filmado em 2018, toca num tema extremamente atual para a gente aí, não é? Que é o isolamento e a imaginação do envelhecimento, não é? Das pessoas com mais idade, ok? Então fica aí as dicas de diversão e cultura para a semana que estamos entrando e até a próxima. Um abraço. Obrigado, querido amigo. Até a próxima semana. Eu quero agradecer a você pela paciência, pela companhia e audiência. Caso ainda não tenha se inscrito no nosso canal, não deixe de fazer essa inscrição, ativar o sininho para receber as notificações. Também estamos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Enfim, não deixe de dar uma olhada no nosso site, porque nós sempre temos ali um vídeo novo, um curso novo, um sorteio, algum evento do qual você pode participar, tá bem? Um grande abraço e até a próxima semana. Até mais!